Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e nós já estamos na parte 5 das profecias e dos profetas. Então, nós temos aqui agora uma parte em que o reino já está em pecado. A gente está continuando a ver como os profetas traziam essas profecias, como essas profecias foram trazidas para o povo. Pega o seu caderno de estudos, pega a sua Bíblia, ora ao Senhor. Pede a Ele proteção, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento e sabedoria para que a gente possa tratar agora dos profetas e de suas profecias quando o reino já estava em pecado. Muito bem, continuamos falando deles e o próximo profeta é Micaías. Micaías, ele alerta não só Israel como Judá, porque ele aproveita que Josafá tinha uma inexplicável amizade com Acabe, tanto é que a filha de Acabe ela é dada em casamento para o filho de Josafá. Então a gente tem aqui uma relação inexplicável, porque Josafá sabia que Acabe ele era idólatra, sabia que ele não era uma pessoa que seguia os mandamentos de Deus. Mas mesmo assim ele se envolvia com Acabe. E Micaías então chega e faz uma profecia para Acabe e para Josafá. Acabe de Israel, Josafá de Judá. Dizendo o quê? Dizendo que os seus exércitos, porque eles juntaram forças para ir lutar contra a Síria. E aí o que acontece? Ele diz, olha, vocês vão perder, os seus exércitos cairão diante da Síria. E Acabe será mortalmente ferido e vai morrer agora. Era uma profecia que Eliseu já tinha dito, Micaías confirma e efetivamente, algum tempinho depois, isto acontece. Judá é uma profetisa e ela é consultada no tempo de Josias de Judá, quando eles estão reformando o templo, eles acabam descobrindo a lei, uma cópia da lei. E aí, quando eles leem aquilo, quando eles levam para o rei Josias, quando eles leem de novo, eles percebem a enrascada onde eles estão. Eles percebem o problema do desvio, de idolatria, o quanto Deus estava triste, o quanto Deus estava irado pelos pecados de Judá e de todo o povo. Então, Ruda é consultada e ela fala com Deus e Deus confirma para ela e confirma para todos que efetivamente Deus está irado e que efetivamente tudo aquilo que estava previsto como castigo da idolatria, do desvio, etc., tudo aquilo vai acontecer e Jerusalém cairia por estes pecados. Depois disso nós temos Jeremias, e da mesma forma eu não vou falar das outras coisas de Jeremias, nós vamos apenas falar das profecias em relação aos reinos. Jeremias profetiza contra o reino de Israel, e ele vai agora denunciar o povo por conta da contaminação, da idolatria, da abominação que eles estavam trazendo, né, para a terra. E ele fala em 2:7, ele fala que Deus, né, condoído, ele diz, eu trouxe esse povo para uma terra que mana leite e mel. E o que eles fazem com esta terra? Eles contaminam a terra, eles abominam a terra. Então Deus efetivamente estava irado. E quando ele trazia estas mensagens, tá, tanto o rei, quanto os sacerdotes, quanto o povo, eles não aceitavam a reprimenda, eles não aceitavam a correção de Deus. E eles fizeram o quê? Eles perseguiram
o profeta. Então, se você ler no livro de Jeremias, você vai ver que ele foi preso várias vezes. Ele foi colocado dentro de um poço, dentro de uma cisterna, ele foi tirado, posto de novo. Enfim, ele passou por muitas situações de aperto, de perseguição, de violência para com ele, exatamente porque ele estava trazendo uma mensagem de correção. Ele prevê a queda de Jerusalém e ele vive para ver esta queda de Jerusalém. Ele não é levado cativo porque os babilônicos dão a ele a escolha de ficar ou não, e ele escolhe ficar porque Deus havia dito para ele ficar. Duas situações bastante interessantes aqui representam simbolicamente a mensagem de Deus para este povo. Primeiro, uma vez em que ele quebra um vaso de barro na frente dos líderes, na frente dos poderosos, dizendo que era assim que Jerusalém, que o povo seria quebrado, que a ligação entre eles seria quebrada. E numa segunda circunstância, ele deixou de participar das festas, ele deixou de participar das comemorações, mesmo aquelas que eram instituídas por Deus, porque ele dizia o seguinte: Deus não estava lá, Deus não tinha mais prazer no povo, não tinha mais prazer nas festas do povo. Aquilo tudo era uma abominação para Deus. Então, Deus não estava presente mais naqueles lugares. E ele prevê, né? Você veja, antes de ser dominado pelos babilônios, ele previu a dominação, mas ele previu também que a Babilônia iria cair. Ele não viu isso, porque isso aconteceu bem depois, mas ele previu isso e isso efetivamente acontece alguns anos depois. Um outro profeta é Daniel. Daniel já está na Babilônia, ele é levado para lá, então todo o seu ministério foi desenvolvido lá na Babilônia. As visões de Daniel são visões complexas, são visões complicadas, muito complexas, né? Ela é cheia de simbolismos, cheia de nuances, cheias de detalhes que até hoje nós temos dificuldade de interpretar, e ele tinha dificuldade de interpretar, tanto é que muitas das vezes o anjo teve que interpretar para ele o que estava acontecendo. Uma das previsões é a sucessão dos reinos. Isso se dá pelo sonho de Nabucodonosor e por uma visão mesma que ele teve. O sonho de uma estátua, né, de Nabucodonosor e uma visão que ele teve em relação aos animais, né? Então ele previu a Assíria, a Babilônia, os medo-persas, os gregos e os romanos. No tempo de Jesus já eram os romanos. Então, a sequência de nações que dominaram o povo de Israel. E ele teve uma visão que nós poderíamos interpretar como a segunda vinda do Messias, ou a segunda vinda de Jesus. Ezequiel também é um livro complicado, também é um livro cheio de simbolismos, também é um livro difícil de ler. Ele vai denunciar o comportamento de Judá e ele vai dizer que o comportamento de Judá é pior do que o comportamento das nações em volta. Olha até que ponto nós chegamos, ao ponto de que Judá ficou pior do que as nações pagãs, como se Judá nunca tivesse tido um Deus, nunca tivesse tido todo o auxílio, né, que Deus lhe deu, todos os milagres, todas as coisas que Deus fez em favor do seu povo, tudo isso foi esquecido e eles eram piores do que as nações em volta. Por idolatria, por abandono de Deus, por abandono dos mandamentos, das regras. Ele previu o cerco e a destruição de Jerusalém. O cerco se deu por bastante tempo e ao final do cerco é que Jerusalém foi destruída. Existiram vários envios de cativo à Babilônia, pelo menos 3 movimentos, tá?
Quando Jerusalém foi destruída pela última vez, foi então o último movimento de judeus para a Babilônia. E ele prevê que o povo de Deus seria restaurado. E finalmente, por hoje, nós vamos falar sobre Abacuque. Abacuque fala também da injustiça, ele fala também dessa violência que Judá fazia, que Judá executava, né, contra os pobres, contra os coitados, contra os piores, ou seja, contra aqueles que não tinham como se defender. Eles eram injustiçados, eles sofriam violência de toda a natureza, dos maiorais, dos líderes, dos governantes, dos ricos, dos sacerdotes, tá? E inclusive dos profetas. Ele previu a invasão e a destruição de Judá. Né? Então a gente já está falando em Judá mais propriamente dita. E aqui nós vamos encontrar, e vai merecer pelo menos um pouquinho a mais do teu tempo, porque esta passagem é uma das orações mais lindas da Bíblia. Eu a considero uma das mais lindas da Bíblia. Diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém, amados? Bons estudos.